mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. Hoje vamos falar dos Cientistas de Pé, um projeto que esteve ativo entre 2009 e 2014. Eram cientistas que faziam espetáculos de stand-up comedy para divulgar ciência. Eu fui o coordenador dessa iniciativa, juntamente com o ator Romeu Costa, que nos ensinou a falar de pé em frente a um microfone. Acreditem que é preciso aprender, eu já soube em tempos, mas hoje ando um bocado esquecido. Os cientistas de pé fizeram cerca de 40 espetáculos em 5 anos, por todo o país, exceto nas ilhas, para grande pena nossa. No final escrevemos um livro com os textos dos espetáculos, que foi publicado pela Gradiva com o título Toda a Ciência menos as partes chatas. Uma coisa que tinha graça é que o livro era um bocadinho fininho, portanto. E o Carlos Filhais escreveu o prefácio, que era claramente a única parte do livro que vale a pena ler. Os cientistas de pé foram 13, mas hoje temos cá 3. A arqueóloga Leonor Medeiros, o biólogo Bruno Pinto e o biólogo marinho João Cruz. Bem-vindos. Obrigado. Olá, David, obrigado. Maravilha, cá estamos, ainda de pé. Ainda de pé, ainda nos aguentamos de pé. E vamos começar por ouvir alguns excertos de espetáculos dos cientistas de pé, para nos recordarmos, recordar é viver, começando pela Leonor Medeiros. São produzidos anualmente 100 milhões de toneladas de plástico, daí 10% vão para os peixinhos. Isto faz com que a base da cadeia alimentar marinha seja hoje mais polímeros do que o fitoplâncton. Tudo bem que nós cada vez consumimos mais comida de plástico, mas obrigar os peixes a fazer o mesmo talvez esteja um exagero. Isto foi a Leonor Medeiros. Leonor, ainda te lembravas deste texto? Epá, se me pedisses para repetir, eu não conseguia, mas é um excelente texto. Olhando agora, não sei muito bem E como é continua que lá atual, não é? chegámos. Os plásticos continuam atual. Super Isto atual, é de é facto verdade. ter uma premonição, não é? Já Esta, saber. ou infelizmente ainda é atual, ou seja, não é? Já passaram uns Olha, aninhos desde que nós Leonor, fizemos isto. eu vou fazer aqui, pá, de entrevistador, pá, Força. aproveitando, digamos, esta oportunidade de ter 3 de pé, pá, de todos que já tiveram de pé. Vocês puseram-se de pé porquê? Quer dizer, antes disso estavam sentados, deitados. Como é que foi o início dos cientistas de pé? Estávamos tão bem, tão descansadinhos, sentados, a fazer as coisas típicas de cientistas, não é? As nossas coisas. E de repente, não é? Surgiu este desafio e nós provavelmente fomos possuídos e fomos aqui para a Possuídos, loucura. possuídos. Eu sou de riso fácil, portanto, eu acho que foi a promessa de piadas constantemente, seja nos ensaios, seja onde fosse. Acho que foi facilmente agarrada pela promessa destas, Foi de o rir um David, bocadinho. foi o David que desafiou. Foi o David, exatamente. Eu já conhecia o David antes, não é? E vi, deve ter sido nas redes sociais, quando o David fez a chamada para os cientistas de pé nesse ano. E eu disse: Olha, vamos a isso. Tu tinhas E pronto. jeito para, ainda tens, não é? Para a comunicação de ciência, andaste naquele concurso do FameLab, não foi? Sim, exatamente. O FameLab acho que vinha um bocadinho com esse ritmo. Tinha vindo de Inglaterra, com muitos festivais também de história e de arqueologia. Tinha também na minha empresa, já fazia atividades para os pequeninos, para as escolas. E tinha, de facto, tinha participado no FameLab e ganhei, ali em 2011. Eu lembro. Pá, Foi a isto é, loucura. é. Foi um antes e um depois. Agora já parece há muito tempo atrás. Mas isto depois não há volta a dar, não é? Quando uma pessoa apanha ali, de certo modo, ali aquela dinâmica e aquela capacidade de falar com outros, não é? Falar de fora, falar para fora da nossa área, dos nossos colegas, isto depois fica um vício, não é? Sabe bem trocar ideias. Claro. Outro, Bruno, ainda te lembras? outro viciado é o Bruno, realmente. E Sim, vamos aqui pôr talvez um excerto do espetáculo, no espetáculo do Bruno, para avançar. É difícil falar de evolução sem falar da obra-prima de Darwin, cujo título completo em português é Sobre a origem das espécies pela seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Ele ainda pensou em acrescentar mais 2 ou 3 linhas ao título e publicar só a capa.
Muito bem. A mesma pergunta, Bruno. O que é que te fez levantar? Pois, no meu caso, eu tenho um interesse específico em humor. Eu gosto muito de humor, é mesmo um gosto desde há muito tempo. Gostas de fazer humor? Gosto de fazer o humor, gosto de consumir humor, portanto, vejo muita coisa de stand-up comedy ainda hoje. Ahm, e, portanto, fiz um curso de escrita humorística há muito tempo atrás, por Estes exemplo. textos são vossos, de cada um de vós, não é? É preciso. Exatamente, exatamente. E portanto, quando vi a chamada, fiquei um bocadinho assustado pela possibilidade de fazer stand-up comedy. Eu já tinha feito teatro antes, mas nunca stand-up comedy. Mas havia aquela coisa apelativa que era o humor e a ciência, que são duas grandes paixões no caso. E portanto foi isso que me. Portanto, eu fui um bocadinho à aventura, estava um bocadinho preocupado com o facto de ter de atuar e fazer stand-up comedy, que nunca tinha feito, mas havia estas duas grandes aliciantes. E como estou a dizer, é um gosto, a parte do humor é um gosto que se mantém até hoje. Acho que vai durar até ao fim dos meus dias. Fantástico, pá. Nós Outro estamos que à está espera aí. que voltes a atuar, pá. Pelo menos em público, se calhar atuas nos bares onde eu não vou, pá. Não, por acaso, juntamente com o João, há quanto tempo, João? Pai, há um ano, voltei a tentar. Um ano e pouco. Por aí Oi! há um ano e pico, sim. Um ano e pouco voltei a tentar fazer stand-up comedy. Fizemos 5 minutos uma vez, 5 minutos outra vez. E é difícil, é sempre difícil. O bichinho está lá dentro. O bichinho está lá Tá, dentro. tá. Então o terceiro, David, mete aí um bocadinho de João O Cruz terceiro que também. tem o bichinho, isto aqui requer uma explicação, é que o João Cruz não só fez um stand-up comedy, mas também, a dada altura, inventou um rap dos oceanos, para salvar os oceanos, que o João é biólogo marinho, e aqui vamos ouvir um excerto do João Cruz a fazer o rap dos oceanos, no Pavilhão do Conhecimento, no Noite Europeia dos Investigadores. A gravação não está nas melhores condições, mas penso que dá para perceber um pouco o ambiente e como é que foi. Vamos então lá ouvir um bocadinho do rap dos oceanos do João Cruz. Mais alto. Vai pessoal, palmas. No tempo. David Cruz. Quando vais para a praia e estendes na areia, já reparaste no ambiente que te rodeia? Não falo das miúdas que contra elas se sujeiam, falo do oceano, que é grande como o raio. Grande parte do nosso lixo vai para lá direitinho e afeta muito mais que um ou outro peixinho. Sabes que esse saco de plástico não é biodegradável, mas há muito animal que o pode achar agradável, pelo menos até o comer e morrer sufocado. É caso para dizer que o bicho ficou lixado. As alterações climáticas também afetam os nossos mares, assim como muitas espécies são prejudicadas pelos sonares. Já há corais mais brancos que os dentes do Paulo Portas e espécies migradoras até já se enganam nas rotas. É melhor tomarmos atenção a tudo o que está errado e começares a agir como um cidadão preocupado, desde as emissões poluentes ao lixo no areal, senão não há direito à praia nem a miúdas de fio dental. João, Eu agora queria comentar uma coisa convosco. isto de facto não é só stand-up comedy, isto é um espetáculo completo, tem música e tudo. E Diz-me uma música coisa, o que é que feita para o estavas a... evento. Exato, especialmente para o evento. O que é que estavas a fazer antes dos cientistas? Estavas a nadar? Eu estava a fazer a minha tese de mestrado, creio eu. Não, já fazia investigação ainda no âmbito da minha tese de mestrado. Estava a estudar as defesas químicas de nudibranquios, as lesmas do mar. Ah. E pronto, veio parar-me um convite, uma amiga que me desafiou. Desculpa, David, diz alguma coisa? Não, ia dizer nude e branquios são branquios todos nus, não é? Brancos todos nus, exatamente. Muito pornográfico. Pá, e foi uma amiga que me disse: pá, João, olha, está aqui o David, está aqui a fazer uma coisa aí com um ator, para uma coisa de stand-up, não queres experimentar, e não sei o que mais. Pá, e fui experimentar por desporto e gostei muito. E pá, e posso dizer que foi uma das coisas que acabou por mudar a minha vida, no sentido em que descobri aqui uma vocação que eu desconhecia, que era o stand-up. Gosto bastante de fazer e vou continuando a fazer com alguma frequência. Já percebi, pá, que o bichinho não saiu de lá, para não sei o nome do bichinho, mas esse é um vírus, entra lá para dentro. Então, vamos agora, já que perguntei como é que entraram, vamos agora ver como é que saíram. Quer dizer, que consequências é que teve? Estás a dizer que mudou a vida, mas que balanço é que fazem da vossa participação? Ou, de outra maneira,
como é que os cientistas de pé prejudicaram o vosso percurso profissional? Para mim foi aprendizagem. Eu já estava a fazer, eu já estava a trabalhar na área de comunicação de ciência e foi mais uma maneira de aprender a fazer. E além de toda a experiência da parte de stand-up, não é? Que requer mesmo aprendizagem, como lidar com o microfone, como lidar com as luzes, como lidar com o público, há essa coisa de estar em performance, há também a preocupação com a linguagem, como escrever, como manter a mensagem simples, acessível, informativa. Portanto, há uma série de dimensões que eu acho que depois pode ser aplicável a outras coisas que faço atualmente. E, portanto, para mim foi, além do convívio, além de tudo, foi uma grande aprendizagem. E depois, claro, como eu estava a dizer, foi uma experiência também, não é? Em si. Isto os cientistas gostam de experiências, pá, é uma coisa. Eles gostam. De Leonor, diz mais coisas, estamos a ouvir, Opa, pá. isto agora prejudicou-me, é que pronto, eu já não consigo ter tanta piada quando agora faço o meu stand-up. Eu às vezes acho que também faço umas sessões de stand-up durante a semana, tanto 2 vezes por semana dou aulas, e Isso é então uma espécie de. sim, é o meu palco, e portanto cada vez mais os alunos, pronto, precisam de Não dinamismo, chegas ao ponto de espetáculo. cantar um rap para ver se eles animam, não? É isso que faz falta, agora eu já percebi, é isso que eu tenho que fazer a seguir para ter mais sucesso. O rap dos Ensinas o quê? E calhaus. onde? Ensinas o quê? Diz lá, Leonor. Arqueologia, e Onde? portanto, Posso arqueologia na perguntar? nova FCSH, na Faculdade Ah, de não, Ciências não. Muito Humanas, bem, muito bem. Ciências E já Humanas, agora, Universidade a Nova. mesma pergunta para todos: onde é que estão? O que é que fazem? Ainda estão na ciência ou alguns já saíram? Sim, eu sou investigador na Faculdade de Ciências de Lisboa, também dou umas aulas de ecologia, no caso, e faço comunicação de ciência ainda também. E o João? Eu já saí e se calhar muito por causa dos cientistas de pé também, porque percebi Eu bem, estava a brincar, afinal é literal não, mesmo. não, porque eu percebi bem a precariedade em que os meus colegas viviam. Eu estava naquela altura a perceber o que é que Pois, haveria de fazer à vida e percebi que se calhar para ter alguma estabilidade teria de enverdar por outro meio. Então estive E ligado à ciência conseguiste ainda. estabilidade? Conseguiste? Consegui. Não sei se é a melhor coisa do mundo de estabilidade, não é? Porque a mudança também é boa, mas consegui sim. Mas primeiro ligado à ciência, tive muito tempo na Fundação Champalimau a trabalhar em gestão de ciência e hoje em dia já sou mais gestor do que cientista e estou a trabalhar na área da sustentabilidade numa associação empresarial. Sustentabilidade significa que tentas sustentar-te, não é? Quer dizer, é isso que pois. significa sustentabilidade. Também. Tem Não tudo a só, ver mas com também. cientistas de pé, tentam aguentar-se de pé, pá. Já está à noite que dormem um bocadinho. Incrível, pá. Eu tenho saudades vossas, porque eu vi os vossos espetáculos em vários sítios. Eu lembro-me da Feira do Livro. Lembro-me, sei lá, eu vi várias vezes, pá, e aquilo de facto vocês conseguiam reunir muita gente. Mas isto é como aquelas bandas que uma pessoa lembra das bandas de antigamente, mas vocês, ao contrário dos Rolling Stones, já não atuam, pá. Não, só o João. O João ainda faz qualquer coisa, mas quer dizer, não como cientista de pé. Faz. Bem, houve uma altura em que fazias na Champalimau também fazias umas coisas, não era, João? Nós da Champalimau tivemos a organizar a Noite Europeia dos Investigadores nos últimos 2 anos e desafiei algumas pessoas para recriar um bocadinho da ideia dos cientistas de pé, neste sentido de tentar usar o stand-up para fazer divulgação de ciência. E não foi muita gente que aceitou o desafio, mas o suficiente para se fazer um espetáculo aí de 50 minutos, se calhar. Já não foi nada mau. Até uma E espécie de spin-off. é praticamente, mas é sempre, pá, o humor está muito ligado aqui à inteligência de alguma maneira, não é? E os cientistas que normalmente são pessoas, muitas vezes são algumas pessoas mais reservadas, etc. E vê-los de Está a repente, pensar em mim, pá, quando falam em cientistas reservados e tal. quando, mas quando percebem, há vezes pessoas muito reservadas, mas quando percebem o potencial humorístico que a sua investigação tem e começam a usá-lo, é incrível. E é muito giro ver isso acontecer. Quando encontram o ângulo da piada, é muito giro. Uma das coisas que eu realço do vosso trabalho é a originalidade, porque eu não conheço, enfim, muita coisa no mundo, mas não havia muitos casos como o vosso no mundo. Eu lembro-me de ir um dia a um congresso em Itália de comunicação de ciência e falei do vosso trabalho e muitas outras coisas, mas só se interessaram pelo vosso trabalho, não quiseram saber do resto. Sim, entretanto houve uns espanhóis que recriaram os Big Foi? Ben, sim, mas mais tarde.
Foi mais tarde. Houve um grupo de, acho que era malta do FameLab, que se juntaram, talvez 2015, 2016, e fizeram até um projeto europeu e umas coisas do Mesmo género. género, do mesmo género. O mesmo género de coisa, sim. Mas os portugueses foram primeiro, vocês Foram, sim, pioneiros, não? senhora. Sim, Ah, sim, pá, sim. Muito antes, muito antes. engraçado. Portanto, somos originais, sim. Há coisas originais que ainda não foram tentadas em Portugal. Eu lembro de haver um grupo de comunicadores de ciência britânicos que faziam uns podcasts num estúdio de rádio, eles chamavam-se os Naked Scientists, os cientistas todos nus. Eles queriam Aham. fazer crer que estavam nus. Eu acho que não estavam, mas eles diziam. E aparecia lá na imagem, eles todos despidos até metade, até o umbigo. E eles, quer dizer. E isso, de facto, havia os Naked Science. Em Portugal ainda não havia os Naked Science. Pá, ainda é uma iniciativa que ainda ninguém pegou. Ficámos pela meteorologia, não foi? Não, Você- mas as condições dos cientistas proporcionam essa situação de nudez, quer dizer, os cientistas têm estado na precariedade, têm estado, enfim, com salários baixos e depois sem saber se daqui a uns anos ou se daqui para o ano mesmo se continuam a poder sustentar a família. Há todas essas questões. Vocês têm a vossa experiência, não é? O que é que vocês querem dizer sobre isso? Não sei se querem falar sobre isso a brincar ou a sério. Sim, pois, Assunto sério. para mim tem sido, eu sou um estímulo de apoio ao perigo científico e tenho tido Peraí, renovações tu disseste, eu anuais. sou um estímulo. Eu Eu sou um sou Não, estímulo. um, Tu és um estímulo. eu sou um estímulo para, em Não, muitos isto, espera aí, aspectos, não isto temos é? que explicar um bocadinho melhor isto, porque Pois isto é, temos pois também a é. fazer Então, divulgação da contratação científica em Portugal, além da ciência, não é? sim, é bem, que então é mais fácil dizer, eu sou contratado como investigador e todos os anos tem que ser avaliado e é uma tensão. Portanto, isto dos últimos 3 anos tem sido avaliado Não, todos mas os atenção, não anos, é por ser avaliado, é porque a avaliação determina a passagem para o ano seguinte, não é? certo, isso mesmo. Portanto, aí é ano a ano, é ano a ano ano. a ano, Ao ano fim a dos ano. 3 primeiros é A ano a ano, partir, não a é? partir do terceiro, Epá, isso de facto é ano uma a ano. tensão enorme. Sim, e com a promessa, por exemplo, o ano passado houve a promessa de que ia chumbar toda a gente. Eles Mas chamam não. isso estímulo, chamam isso estímulo. Uma Estímulo de apoio agulheta ao emprego para científico, focar. sim. Sim, mas pronto, não me vou alongar sobre isto, mas sim, é precário. É só para dizer que é precário e todos os anos tem sido uma tensão. Pois. É porque, apesar de Ah, tudo, os cientistas precisam de comer também, e é difícil, não é? Quando não se sabe se conseguimos pagar o jantar da próxima semana, não é? Ou a escola das crianças do próximo ano, e é é que já normal que. andamos a falar disto há muito tempo, não é? Quer dizer, não é um problema que de ontem, é um problema de há 20 anos, pá. Quer dizer, a ciência cresceu muito em Portugal e cresceu sobretudo com a vossa geração, não é? As pessoas que se doutoraram, fizeram pós-docs, que produziram papers, etc. E a certa altura deram-lhes tudo menos emprego, quer dizer, tirando um caso ou outro, não é? Que não há regra sem exceção, mas a regra geral foi de, enfim, de ter um Estado que se tem emprego não sabe por quanto tempo, quer dizer, tem trabalho mais que emprego. Não quer dizer enfim, que uma pessoa pensa, eu não penso que toda a gente que entra tenha de estar tudo garantido até ao final da vida. Mas a questão é ao contrário, é que não tem nada garantido até ao final do mês. É- E, no entanto, vocês fazem um grupo e riem-se, pá. Nunca pensavam fazer um stand-up sobre a situação das ilhas em Portugal? Isso é que era assunto. E vinha muita gente, pá, É um bom Sim, aplaudir. próximo tema. sim, o João, bem, um colega nosso fazia um bocadinho, no stand-up dele, fazia um bocadinho sobre a precariedade na ciência. Eh, mas sim, não, os nossos temas eram mais sobre determinado tema da ciência É mesmo. que Normalmente o tinha a ver com projeto, as nossas áreas de especialidade, não é? o projeto que o David ganhou era salvar o mundo ou rir a tentar, não é? Portanto, Esse foi o segundo, esse nós. foi o Foi segundo. segundo. Nós estávamos um bocadinho Foi mais enviesados rir a para. tentar do que salvar o mundo. A questão foi essa, não é? Ainda cá estamos, Carlos, portanto, alguma coisa fizemos bem. Olha, o David ainda foi um dos participantes, aliás, ele disse coordenador, pá, mas ainda não O disse nada coordenador, sobre a experiência, coordenador, pá. Tens de coordenador dizer qualquer foi coisa, o que é que coordenaste? Quem foi o mais descoordenado, pá? O que mais é que é descoordenado.
Boa pergunta. Tinha que pensar. Eu fui co-coordenador porque também precisei, enfim, de um partner, não é? Que era o Romeu Costa, que era um ator. E eu ajudei nos textos, ou seja, a coordenação que eu fiz foi, enfim, tentar pôr o projeto de pé, pôr os cientistas de pé, encontrar, enfim, os meios e os contextos para o projeto existir. Foi muito importante na altura, também um projeto europeu, que era a Noite Europeia dos Investigadores. Foi também importante a ajuda do Carlos, que também esteve sempre neste projeto desde o início, comigo, embora não na primeira linha nos ensaios, não é? Mas isto fez parte de um projeto meu, ou de um pós-doutoramento meu em Comunicação de Ciência, de que o Carlos Filhais era o meu supervisor, portanto... Era um supervisor nominal. O que significava o nome, porque o David não precisa de supervisão, já sabem que ele atuava sozinho e, de facto, eu acho que isto é uma coisa de criatividade, é uma obra de criatividade, esta coisa de pôr os cientistas a falar da sua ciência, a escreverem textos humorísticos, quer dizer, a gente sabe que o humor em ciência tem alguma tradição, mas da forma de stand-up, já dissemos, enfim, era novidade e atraiu muita gente, a malta gostava, a malta... Epá, quando isto acabou, isto ficou tudo pá, muito Nós sorumbático. tivemos anos a pedirem-nos espetáculos de cientistas de pé e sempre a dizermos que respondemos ao e-mail, bem, nós já acabámos e tal, mas nós ainda assim ainda atuámos durante 5 anos, entre 2009 e Quem é que 2014. pagava os espetáculos? Como é que era isso? As locações, essas coisas? Ao princípio Os era a noite... jantares, eu imagino que havia jantares, pá. Houve várias fontes, então. De início era a Noite Europeia dos Investigadores, que durante 2 anos foram concorremos a financiamento europeu, não sozinhos, mas com outras instituições do país para fazer espetáculos pelo país, que não eram apenas de stand-up comedy. Isso foi os 2 primeiros anos. Depois ganhámos um projeto nacional, ganhámos o concurso, o Prémio Ideias Verdes, que também nos permitiu fazer outro espetáculo e pagou mais uns jantares e mais umas viagens pelo país. E de vez em quando até nos pagavam para atuar, mas isso era uma confusão, porque os cientistas de pé muitas vezes não passavam recibos, não tinham, eram bolseiros e Não havia uma instituição, digamos, que houve, representasse a houve trupe. várias, houve duas, principalmente uma associação sem fins lucrativos, a CQD, como queríamos demonstrar, dirigida pela Joana Lobo Antunes, e que nos enquadrava e passava os recibos e podia cobrar os espetáculos. Mas o problema era depois pagar aos cientistas de pé, porque os cientistas Ah, de pé não tinham atividade aberta, então até chegaram a ser pagos em cheques de FNAC. Porque pá, isso não está mal, não está mal. E Na em altura havia gargalhadas, que era livros um na bom pagamento. FNAC. havia livros, ainda havia livros na FNAC nessa altura. Mas os cientistas de pé foi uma experiência incrível, porque realmente juntaram-se 13 cientistas das mais diversas áreas. 13 era por causa da tradição de Jesus Cristo e tal, e depois Exatamente, para nós essa parte era uma referência. Das mais diversas áreas, 7 das tinham empregabilidade, claro. Mas desde biólogos, como estão aqui 2 exemplos, a uma arqueóloga, mas também uma agrónoma, a Sónia Negrão, uma bioquímica, a Sofia Leite, uma engenheira do ambiente, a Sofia Vaz, uma socióloga, a Sandra Mateus, um comunicólogo, Joaquim Paulo Nogueira, portanto, a Ivete Pacheco, que era química, portanto, isto acabava por ser um diálogo interdisciplinar, que muitas vezes não há, porque sendo os espetáculos em cocriação, isto permitia que pessoas, enfim, discutir, por exemplo, uma questão como a agricultura biológica entre uma agrónoma e uma engenheira do ambiente mas com a algo. discussão era nos jantares, era? Vocês discutiam Não, isso? era nos ensaios, quando nós escrevíamos os Ah, textos e depois preparávamos os espetáculos, porque a criação era coletiva, isto também era isto que dava. vocês diziam, não tem piada. Ou Não, essa perspectiva sobre a agricultura biológica não é bem assim. A agricultura biológica, afinal, serve para alguma coisa. David, e- nós estávamos também muito agarrados às vezes à nossa ciência, ao nosso texto. E eu lembro que havia momentos ou elementos que era muito difícil nós dizermos, ok, não tenho que dizer isto de outra maneira, ou tenho que cortar uma parte que eu acho que é essencial para dar o detalhe, para compreender isto, tinha que ser cortado para ter piada. E isso era um desafio. Sim, esse feedback que nós dávamos uns aos outros é absolutamente fundamental. É aquilo que a malta do stand-up faz a ir a vários bares ou vários sítios a testar material, nós fazíamos com os colegas, não é? Portanto, fazíamos isso quase semanalmente, se não semanalmente, durante uma Bissemanalmente, fase. durante uma fase bissemanalmente. Tínhamos ensaios Olha, 2 vezes mas por Bissemanalmente. semana. fixados os textos, depois repetiam ou havia variantes? Por exemplo,
havia variantes locais, se fossem a certo sítio, falavam assim de Sim, coisas lá da terra. 90% é repetição, 10% se tanto é inventado na altura e é improvisado na altura. Não, diria eu, 90, 95. Sim. Há Pá, e os muito. tipos das ilhas nunca quiseram, pá. Isso é que eu acho espantoso, vocês não têm direito a ir ao Funchal. Eu também acho mal. Epá, Também acho que isso, tinha há aqui sido uma qualquer. ótima oportunidade. E certamente que arranjariam algum estratagema para nos pagar, não é? Porque já percebemos que no Funchal as coisas funcionam de uma Epá, maneira. então, Olha, agora é que perdeste a oportunidade de ir às ilhas com esse comentário, acabaste de partir fora. Íamos no C-130 juntamente com os militares e os Com os políticos. inspectores da PJ. ah, ouviram a piada do Ricardo Araújo Pereira que se continuassem a gamar, ficava mais barato que levar lá aquela gente toda no avião e Pois para os é. hotéis. Isso é mais É uma razão para verdade. nos levar, pelo menos amortizava o investimento, não é? Portanto, havia ali, Muito bem, sim, pá. já valia a pena. Então, o que é que seria preciso hoje para se voltarem a reunir? Sei lá, uma edição especial, qualquer coisa, pá, não sei. Acham que é viável? David, achas viável isso ressuscitar um dia? Ao terceiro dia não foi, pá, isso ao terceiro dia já O passou. terceiro dia não foi. É viável, mas o que é que aconteceu? Porquê que os cientistas de pé deixaram de ser viável? Exatamente. Como é que eles Porque, deixaram de estar de pé? O que é que aconteceu? porque, Onde é que porque, eles foram? porque que deixaram de estar de pé? 5 anos é muito tempo. Ah, 40 Porque espetáculos é o muito tempo. tempo, o grande destruidor, como diria a Margaret não, Urá. era preciso uma renovação e era preciso um grande investimento para essa renovação, porque os cientistas de pé, para muitas pessoas, foi uma fase, não é? Porque depois tiveram outros compromissos, como o compromisso de emigrar para, para fazer investigação lá fora, ou então alguns até ficaram indisponíveis simplesmente porque tinham que escrever a tese de doutoramento, porque as Ou pessoas. fizeram família. Exato, isso foi Deu talvez o tudo. principal motivo, é que a dada Exato. altura não era muito viável termos ensaios 2 vezes por semana, das 7 da tarde às 9 da noite, com família, com miúdos em casa e tal. Mas eu penso que agora os nossos miúdos estão a ficar mais crescidos, talvez qualquer dia, quando eles Quando eles precisarem fizerem voltar, 18 anos, pá, vocês voltam. pelo menos voltamos até termos netos, depois aí perdemos outra vez disponibilidade, não é? Não, aí Temos é a que cuidar dos responsabilidade dos netos. pais. Não, aí é a responsabilidade dos pais, não é por aí. Não sei, tínhamos que ter outro investimento. Os cientistas de pé foi um grande investimento, era preciso uma grande motivação e uma grande. Era preciso querer muito e investir muito. Sim, Porque nós, enfim, não somos comediantes profissionais, à exceção do João Cruz, não é? Mas era bom. tínhamos que investir muito, ou seja, tínhamos que trabalhar muito para fazer um espetáculo, enfim, Em que com o ano é que qual tiver acabaram? 2014. Epá, já lá vão 10 anos, 10 não? anos, sim. 10 10 anos. anos. Este programa É destina-se a assinalar os aniversário. 10 anos. Da Exato. extinção. Atenção, os dinossauros foi há mais tempo. É Foi há verdade, é 66 verdade. milhões, pá. A É questão é que verdade. stand-up também, ao contrário das bandas de rock, não é? Que tocam os hits e o público vibra com as músicas mais famosas. Stand-up, usando uma vez aquela piada para aquele público, não podemos estar a repetir constantemente, não é? Portanto, isto Mas exige aqui um podia mudar os esforço textos, não é? Podia mudar os Exato, textos. mas isso exige um esforço de criação que, para ser bem feito, ainda por cima para ter uma coerência científica, também era isso que se pretendia, não é? É realmente exigente e eu acho que isso que é uma grande dificuldade. Mas, David, eu acho que também o que nos falta é o motivo, não é? Tu tinhas o motivo, o espetáculo Salvar o Mundo ou Rir a Tentar, tinha ali uma componente muito clara, um projeto com um objetivo muito concreto e as pessoas renderam-se em torno desse objetivo, não é? Mas o mundo continua a precisar de ser salvo. A questão é que já ninguém Não, se ri a tentar. Não sei, se fosse a fazer hoje, vocês continuariam com esses temas dessas piadas? Havia outros temas? Nas vossas áreas de especialidade, que temas é que há? Por exemplo, na altura não se falava tanto de inteligência artificial. Há novos temas na ciência, não é? Uhum. Hoje, se calhar, haveria novas piadas. Mesmo nas vossas áreas, se calhar, podem pensar nisso. Sim. Uma das coisas que eu fiz antes de Na ciência é stand-up, muito tempo, 10 anos. sim, eu continuo a fazer banda desenhada, eu faço banda Ah, desenhada para comunicar ciência e de alguma maneira o humor também está lá. Não, quer dizer, não é como no stand-up comedy. Ou seja, para dizer que alguns dos temas que eu trato, por exemplo, agora estou a fazer um livro sobre a aquacultura ou Isso tem sobre. imensa piada, isso parece ser engraçadíssimo. um livro Não sobre é quê? aquacultura.
Estou a fazer É um pôr livro peixinhos, é. sobre Peixinhos a assim. aquacultura, sobre como é que se faz a A aquacultura. aquacultura é um Mas, tipo passar-se e comer o peixinho vermelho não, do mas calma, aquário. calma, que peixe é que é? É que lá põe, é? Não, não, espécies de peixe, em Portugal, sobretudo robalo e dourada, A mas robalo e dourado. Enguias não põe, enguias. não, em Portugal não. Sobretudo, em Portugal, sobretudo dourada e robalo, existe experiências com Lampreias, para lampreias é que dava. corvina, não. Ou É este mais, cancelo. É é mais, complicado fechar o é ciclo mais de algumas difícil, é mais espécies. difícil. Sabes Eu que eu e Mas o sei, eu andam, Carlos, estou a falar em guias de lampreias porque são animais que vão. mas andam Eu, entre a terra e o mar, entre o rio e o mar é mais complicado, é mais difícil fechar o ciclo, como no sabes que eu e o Taucho. Carlos Filhais gostamos muito de enguias e ficámos a saber que elas não estão assim muito bem aqui em Portugal, a Não, população pois não delas. são. não, Estamos na a verdade, contribuir para isso. sim, na verdade vocês estão a comer bichos franceses, provavelmente. Eu sei, vem do sul de França, não é? Sim, sim, muito Epá, mas depois provavelmente. são problema ético. Se um gajo pode comer uma espécie que está a acabar, pá. Pois, é verdade, mesmo em França elas não estão assim muito bem de saúde, mas estão melhor do que em Portugal. O que é Pois. engraçado é essa coisa do Festival da Enguia, não é? Ou o mês Vai da ser Enguia. agora em Salvaterra de Magos. Pronto, E mas não é, eu não já é, desafiei o David para irmos às enguias, Nós pá. vamos lá. não é dos bichos do Rio Tejo, é dos bichos do sul de França, portanto é diferente de ser do Rio, porque é vendido como se fossem os bichos do Rio Tejo, não é? Pois eles vêm Lá, nos lá, tanques, vêm nos caminhões. lá nos restaurantes dizem que vem do Sado, nos restaurantes ali do Ribatejo. Acreditas? Não? É uma pequena parte, acho que a maior parte não. A maior parte Olha, não. e sardinhas? Pode-se pôr sardinhas na aquacultura? Sim, pode, sim. Outra coisa que fiz foi um documentário sobre sardinhas, estive a participar nisso, um documentário para a RTP, e o Pedro Pousão do IPMA falou das suas experiências ao longo de vários anos sobre a possibilidade de fazer a aquacultura de sardinha. E faz a aquacultura de sardinha. A questão é fazer em grande escala, isso não é possível. Ou é muito, muito difícil. Não é possível substituir o que nós pescamos no mar, pelo menos nos moldes atuais, por peixe de aquacultura, sardinha de aquacultura. Então, e a Leonor, nos temas de arqueologia que Pois. trabalhas, há algumas coisas com piada em que uma pessoa lhe possa pegar? Ai, eu tenho a certeza que sim, é só uma questão de olhar para elas aí com outros olhos, Qual é a mas época? Qual é a época que estás a. eu trabalho com a época industrial, portanto, século Isso é XVIII, arqueologia XIX e muito XX, recente, não é? exatamente. Portanto, estes tempos mais recentes e como é que o olhar arqueológico pode fazer-nos aprender algo, não é? E, enfim, de certo modo, contextualizar os dias de hoje e Mas obter diz lá um sítio ferramentas. para a gente descobrir piada no sítio. Estamos ali a falar de enguias. Um sítio Sim, variados, isto agora como também assim, muito relacionado com a indústria, as energias, agora fala-se muito sobre a questão energética e, portanto, as também antigas fábricas desvendar que produziam centrais de energia, não é? centrais elétricas, não é? Portanto, tanto a nossa central Tejo em Lisboa, como também agora a Essa está nova bem do recuperada, Caldeirão, essa está em bem Torres recuperada. Vedras, sim. Uhum. Exatamente, há assim uns sítios giros, mas há também muitas indústrias a precisar assim também desse apoio. Eu gosto muito, eu tenho trabalhado com a Viarco, que é uma fábrica de lápis Sei. centenária, É para os lápis que eu e usava em pequenino, é de uma fábrica dois, antiga. e tem que se continuar a usá-los, porque é de facto um caso muito interessante de como temos ali uma espécie de cápsula do tempo, não é? Que, enfim, tem tanta história para nós e que continua a manter com sistemas de produção muito antigos. E, portanto, como é que nós podemos ver como é que se faz mesmo a grafite, não é? Em vez de ser, enfim, como é que as coisas são de facto feitas e trabalhadas. E numa época em que se fala tanto de empreendedorismo, acho que saber como é que as coisas se fazem era um grande investimento e uma grande oferta que podíamos fazer. Eu agora tenho trabalhado muito, eu agora estou virada para o do it yourself, ou seja, agora quero é pôr as pessoas a fazer arqueologia, porque Ah, acho que não somos suficientes para tudo o que precisa de ser estudado e mas que salvaguardado. recrutar novas pessoas para fazer arqueologia, é isso? De certo modo, pôr a comunidade a documentar e a investigar sobre o seu próprio património, não é? Ao fim e ao cabo, a arqueologia trabalha muito com esta temática da memória, da história, do saber. E, portanto, enfim, em vez Mas de vocês aquele na cientista, arqueologia são pessoas muito podem ajudar a mediáticos, desde o fazer. Indiana Jones, que popularizou Uhum. Uhum. Sim, mas já não há agora Indiana Jones, então estamos a precisar de um Por novo. acaso houve um filme do Indiana Jones Ele recente. continua, foi sim, o só último do precisávamos de Harrison uma nova Ford, não é? geração. Foi o Sim. último, vamos ver. Acho, Pode ser que surja esperemos mais que não. algum. Ele Sim, continua de sim, pé, não é? Ele continua de pé. continua de Não, pé. a arqueologia tem muita piada, pá. A arqueologia, há aquelas histórias em que as pessoas misturam os dinossauros e os humanos, pensam que viviam na mesma época.
Isso Sim. de facto é uma piada recorrente, não é? É uma É o piada. problema dos Flintstones. Os Os Flintstones, lá problemas está, tiveram tanto impacto que agora é difícil tirar isso da cabeça das crianças e dos adultos ainda. Muito bem. E o João, o oceano continua a ser um grande tema, não é? Os mares é uma coisa Claro. que. E então com a questão da sustentabilidade e da emergência climática, o que não falta é tópicos com novidades todos os dias e com material para fazer humor. É E como a aí Leonor há diz. novidades, não é? Há bandas desenhadas, há muita coisa, pá, Muita sobre. comida desenhada, até o Bruno fez uma há algum tempo, não foi? Sobre as alterações climáticas, mas é um tópico quente, não é? Por vários motivos. E é como a Leonor estava a dizer, é questão de olharmos com a perspectiva certa, com a perspectiva do humor e a piada encontra-se. E nestes casos, me rir é o melhor remédio mesmo, né? Para não chorar com o que estamos a Pois, assistir. pois. Essa água subir, quem é que dizia isso outro dia? Pá, o soalho flutuante era mesmo. Pois, pois. Era mesmo verdadeira, tornava-se literal, o Não, soalho flutuante. o problema é esse, as pessoas acharem que isso é literal, exatamente. David, então, não estás nos cientistas de pé, mas eles estão ainda aqui contigo, pá. Sempre. De modo que uma vez cientistas de pé, sempre cientista de pé, pá. É uma Isto coisa. é como a tropa, depois fazem-se encontros do batalhão até, Mas até irmos lá cada... vocês põem isto no currículo? Põem isto no currículo, já deixam de pôr. Sim, É, sim, eu ponho. É, Pomos. fica não no é cadastro, currículo. é currículo. Agora é que nos As apercebemos coisas. das pessoas que não se aperceberam que os cientistas de pé existiam. Que diziam, o que é isto? Onde andavas? Ah, sim, um espetáculo. Há gente que não sabe o que é. Há gente que Já não sabe o viram? que é. É verdade. Mas Por é isso giro, pá. justifica-se agora aos 10 anos Eu acho que foi Isso tomar. é, da experiência mais original que foi feita na comunicação de ciência, desde que, enfim, a ciência arrancou em força, desde que há o Ministério da Ciência, desde 95. Passou-se muitas coisas, alguns até podiam não se ter passado, que a gente não dava conta, mas passou-se também a vossa. E a nossa nós demos conta. Não haverá muitas coisas que a gente passados 10 anos esteja cá. Por agora é pena não termos aqui uma taça para erguer aos cientistas de pé, a taça de pé, pá. Agora estava a precisar erguer um copo, digamos, à vossa iniciativa e pensar que a seguir agora há novos cientistas, pá, lembrem-se de qualquer coisa, façam uma coisa original, pá. Vocês que são criativos, pá, vocês não querem dar ideias aí à malta mais nova. mas isso Mas, talvez tenha sido aquilo que menos me agradou no projeto dos cientistas de pé, é que nós não deixámos descendência. O projeto acabou, devíamos ter encontrado uns outros cientistas para trespassar isto, para trespassar o nome. Há assim de vez em quando resquícios. Há o João, com as suas pequenas experiências, e aquela tese de mestrado que orientaste, Sim, David. sim, é verdade. Eu orientei recentemente uma tese de mestrado de um aluno, Guilherme Patrão, sobre o humor, e ele próprio também faz stand-up comedy, e ele fez uma tese de mestrado, não sobre era os bem uma tese cientistas de de pé, mestrado, não, era um relatório de projeto, não foi, era a parte do mestrado, digamos, o segundo ano, mas era um relatório de projeto. Portanto, o que é que ele fez? Ele fez 2 espetáculos de stand-up comedy para divulgar ciência e depois avaliou a reação do público, avaliou, e foi isso que ele fez, e foi um trabalho e ele engraçado. citou o vosso livro ou não? O livro não, ele citou o nosso artigo, nós depois ainda publicamos um artigo com Aí então isto. um artigo, vocês ainda fizeram um currículo, literalmente, à conta Fizemos, disso. fizemos, sim. Ainda citou o Bruno, porque o Bruno continua a fazer, não é? O Bruno depois ainda publicou mais umas coisas sobre isto, sobre o humor e a comunicação de ciência. Sim, sim. Devia haver um Ele site, não há site, não ficou nada na internet assim. ficou, nós temos um blog, temos blogspot.cientistasdepé, não, Ainda cientistas de existe pé, Blogspot? existe, é Epá, Old school. É um isso é, blog. isso é é um arqueologia para a blog. Leonor. Isso Exatamente. Tem lá imensa coisa, tem lá Olha, e o imensa livro, coisa. vendeu tudo ou não? Ainda há livro. Não sei, agora está esgotado, portanto, ao fim de 10 anos, se calhar vendeu tudo, não é? Pá, Mas vão à Feira do Livro, pá. Não há Feira do Livro, como é que se chama? Os alfarrabistas, pá. Deve haver cientistas de pé lá, pá. Isso pois, Estavas a dizer que o prefácio era o melhor do livro. Eu não acho. O prefácio é muito sério. Não pois tem é, piadas tinha nenhumas, que pá. contrastar. Eu acho que se alguém for comprar por causa do prefácio, vai ao engano, pá. Não se consegue rir, pá.
Mas Não eu se- cito ao Kant, acho eu. Eu lembro de ter citado o Kant. Começa assim, Ah, o romancista Arthur Koestler, não sei se é assim que se diz, de origem húngara, mas fixado na Grã-Bretanha, escreveu em 1954 um livro notável sobre a criatividade no humor, na ciência e na arte, The Art of Creation, em que analisou as epá, ligações profundas entre o cómico e a ciência, por um lado, e a literatura por outro. epá, isso torna Depois a coisa Qualquer ciência. respeitável, pá. Falar de um Muito. tipo, um escritor conhecido, pá, da Hungria, pá, que nessa época já arcaica, Epá, e depois ainda tens uma citação em alemão de um filósofo Gotthold, consegues? não consigo ler, o escritor e filósofo setecentista alemão Gotthold Ephraim Lessing É assim, afirmou, e depois está aqui em alemão, mas depois está traduzido: as belas ciências e as artes livres compõem o reino do humor. as belas ciências, artes e livros compõem o reino do mundo. Acho que é Mas um belo mote para encerrarmos aqui este espetáculo de hoje. é muito bom mote. Portanto, hoje tivemos aqui 3 dos cientistas de pé, mas como já referi, dos cientistas de pé foram 13. E eu queria terminar com os nomes dos que não estiveram aqui, para além do Romeu Costa, que comigo dirigiu os cientistas de pé. Continua no teatro, o Romeu Costa, não? O Romeu Costa é um ator profissional de teatro, cinema, televisão e foi um A uma nossa homenagem honra, nos 10 anos. foi um privilégio e uma honra trabalhar com ele. E também com os outros cientistas de pé, eu vou dizer o nome de todos: Sheila Almeida, Daniel Silva, Ivete Pacheco, João Damas, Joaquim Paulo Nogueira, Ricardo Sequeira, Sandra Mateus, Sofia Guedes Vaz, Sofia Leite e Sónia Negrão. E muito obrigado à Leonor, ao Bruno e ao João que estiveram aqui hoje. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e por esta viagem aos Foi um cientistas de gosto pé. ver-vos ainda de pé, pá. Bem, agora alguns estão sentados, agora estamos todos sentados, pá. Mas Vamos fazer uma pausa sentados. vamos permitir que vocês se levantem, pá, no final do Obrigado. programa. E é só por isso que este programa acaba. Foi um gosto Para nos estar podermos convosco. levantar. Obrigado Muito pelo obrigado pelo convite. convite. Obrigado. Sim, obrigada, Obrigado. foi ótimo ver-vos.